Muito boa noite a todos os colegas, profissionais de enfermagem. Sejam todos bem-vindos no meu canal, professora Lisa Carvalho, Atualizações em Enfermagem. E nós estamos aqui para mais um vídeo, conversarmos sobre mais um tema de interesse da área de enfermagem, a escala de Maddox. Você já ouviu falar? Nós temos um parecer de 2019 da Câmara Técnica do Corém São Paulo, que tem como ementa a possibilidade dos profissionais de enfermagem de utilizarem a escala de Maddox e outras escalas para avaliação de Flebit. Então, ela é uma das escalas que nós podemos utilizar para a avaliação do grau de Flebit e institucionalizar, na verdade, os cuidados necessários de enfermagem. Antes de nós falarmos do tema propriamente dito, temos que lembrar, então, que no Código de Ética está escrito que é proibido administrar algum medicamento sem ter certeza da ação desta droga. Muitas vezes, na prática de enfermagem, no aprazamento das medicações, na colocação das medicações nos pacientes, nós acabamos esquecendo de não colocar em horários mais distantes, antibióticos, por exemplo. Muitas vezes nós também não conhecemos a ação dessas drogas e a interação medicamentosa. Então, isso é importante também, porque isso influencia na questão de saúde do paciente e na possibilidade dele fazer flebite química, por exemplo. Sabemos que há tipos de flebite, nós vamos falar mais adiante, mas vamos nos atentar hoje para esse tema. Então, nós sabemos que a escala de Maddox ele é um exemplo de parâmetro norteador para que nós possamos identificar a flebite, pois ela gradua a severidade da mesma de acordo com o número de sinais presentes, a sua intensidade e a sua extensão. Também não podemos esquecer que a dor, que é o quinto sinal vital, ela deve estar presente sempre nas avaliações de enfermagem à beira-leito pelos profissionais de enfermagem. O monitoramento da terapia intravenosa a todos os pacientes internados sabemos que é importantíssimo para que possamos garantir a assistência de enfermagem adequada e eficaz. E esse monitoramento, ele viabiliza toda a administração de medicamentos, hemocomponentes, outros fluidos, tais como também dietas parenterais ou soroterapia. Percebam na imagem abaixo um dos exemplos de curativo, por exemplo, de acesso venoso, em que nós não utilizamos a dânula ou a famosa tampinha na inserção do catéter, tendo em vista que a sua inserção próxima ao acesso venoso, ela pode facilitar a flebite mecânica pelo manuseio dos profissionais ao abri-la e fechá-la. Também nós observamos aqui a questão do curativo transparente, para que todos os profissionais de enfermagem possam monitorar a flebite na inserção do catéter, se está vermelho, se está inchado, se está quente. Então, isso é apenas um dos cuidados, nós não vamos fazer um outro vídeo depois sobre terapia intravenosa, mas eu queria somente chamar atenção para esses dois cuidados. Se utiliza muito hoje os extensores, né, os polifix, outras também oclusores siliconados, em que não é necessário abrir toda hora a dânula para a administração de medicamentos, o que evita, então, a contaminação. Os cuidados de enfermagem relacionados à inserção dos catéteres venosos periféricos são essenciais para a garantia da segurança do paciente em diferentes cenários da assistência à saúde. E um dos eventos que se associa à inserção desses catéteres é a flebite. Então, o que é flebite? Flebite é a inflamação da camada íntima da veia como resposta à lesão tecidual causada por diversos fatores associados à inserção e à utilização do catéter venoso periférico, além de medicamentos nele administrados. Essa inflamação ela é reconhecida por manifestações clínicas, como dor, eritema, rubor, edema e o cordão venoso palpável. Então, isso é importante nós conhecermos esse conceito, porque não é somente relacionado à inserção do catéter, mas à utilização e aos cuidados posteriores à sua inserção. Estudos descrevem como fatores de risco para o desenvolvimento da flebite as características também intrínsecas do paciente, ou seja, características próprias, ou seja, muitos pacientes bastante emagrecidos, desidratados e desnutridos.
Então, isso é um dos estudos que refere como um fator de risco, não somente as questões externas, mas também muitas vezes os pacientes acabam fazendo flebite, porque também a questão da pele, da hidratação, da sua rede venosa muitas vezes prejudicada, e o número excessivo de punções venosas também é um dos fatores. Então, com o objetivo de estabelecer condutas mais adequadas no que tange aos catéteres venosos periféricos, escalas e ferramentas para a graduação de flebites têm sido implementadas e utilizadas. Você utiliza alguma delas na sua prática? Dentre essas escalas, a DIMADOX foi a primeira elaborada de acordo com evidências clínicas que foram observadas considerando a terapia intravenosa. Ela propõe a graduação que vai da intensidade zero, ou seja, pacientes não têm queixa de desconforto, não têm vermelhidão, não têm hiperemia e ausência de dor ao toque ou infusão. A intensidade 3, dor no local, eritema ou edema, formação de endurecimento, cordão fibroso palpável no trajeto à veia até a graduação 4. Então, muitas vezes o paciente está recebendo um fluido, está recebendo um plano parenteral, uma soroterapia, e muitas vezes ele não relata dor. Então, faz parte dos nossos cuidados de enfermagem observar os sinais externos, uma leve hiperemia, algum desconforto, que pode ser o início de uma flebite. Contribuindo para graduar os sinais de flebite, a Infusion Nursing Society ela revisou em 2016 o Infusion Therapy Standards of Practice, que se trata de um manual que padroniza as melhores práticas na terapia infusional. Nesse manual, a sociedade ela orienta, então, o uso de escalas padronizadas de avaliação de flebite que são validadas, confiáveis e clinicamente viáveis, tanto para adultos quanto para as crianças. Então, aqui nós temos o exemplo, a escala, né, de flebite da Infusion Nurse Society, a INS, e esse estudo em português, ele realizou a adaptação transcultural da escala proposta pela INS, contendo, então, 4 níveis, como vocês podem observar aqui na tela, de graduação com o objetivo de classificar a infiltração, sendo denominada de Infiltration Scale. Para essa escala, o grau 0 representa a ausência de infiltração, que é o começo da flebite, e o grau 4, o mais severo. Essa tradução, então, ela vem o 0 até o grau 4, onde o paciente, então, ele tem dor local, ele tem eritema, ou edema, rubor ao longo da infusão, e ele já tem aquele cordão venoso palpável ao longo da veia bem endurecido, geralmente acima, 2,5 centímetros acima da punção, e muitas vezes também o paciente apresenta a drenagem purulenta ao redor ou a se retirar o catéter venoso. A escala ela também detalha quais os critérios clínicos que necessitam ser avaliados de acordo com o grau de infiltração. Ou seja, o que nós precisamos avaliar? A coloração da pele, a temperatura da pele ao toque, dor, extensão e profundidade do edema, alteração da sensibilidade, comprometimento circulatório e infiltração de derivados de sangue, soluções que são irritantes ou vesicantes, sabendo que muitos medicamentos causam, né, na sua infiltração, irritação, até mesmo necrose tecidual, e é importante observar, principalmente em pacientes graves, até se conseguir um catéter venoso central, a utilização de drogas vasoativas em catéteres periféricos pode ser utilizada de forma temporária até se conseguir um catéter venoso central. E nesse momento é necessário que todos nós observemos a possibilidade desse medicamento de infiltrar também e ocasionar necrose tecidual. A identificação é um critério clínico e é suficiente para caracterizar o grau de infiltração, sendo recomendada a remoção, então, desses catéteres periféricos quando nós, né, identificamos um desses critérios. Quais são os tipos de flebite? Rapidamente, para nós encerrarmos, nós temos a flebite mecânica, a flebite química e a flebite bacteriana ou pós-infusão. A química relacionada aos medicamentos, a bacteriana relacionada à quebra das regras de antisepsia, de asepsia. Nós temos a mecânica pela manipulação dos profissionais da dânula, do Polifix, né, daqueles dispositivos que ficam conectados ao catéter.
nós temos a química, que nós já falamos, e temos a bacteriana e a pós-infusão. Então, nós temos esses grandes tipos de flebite, nós temos que estar atentos. Por isso, a enfermagem está diretamente relacionada a esse cuidado, porque somos nós que preparamos, puncionamos e administramos essas medicações. E aí eu trago aqui simplesmente uma breve colocação sobre os sintomas da flebite, né, o edema, o calor, a sensibilidade, o endurecimento muito comum do cordão venoso, a velocidade, muitas vezes, de infusão, tanto lenta quanto muito rápida, confirmando a flebite visualmente, muitas vezes a gente consegue visualizar, né? A maioria das vezes se consegue visualizar, somadas às queixas do paciente, e o tratamento visa, então, interromper essa infusão, retirar esse catéter, aplicar compressas frias inicialmente no local, né, e úmidas após, e o calor úmido depois, e como evitar, então, como eu falei, usando a técnica asséptica, né, ou seja, não contaminar os dispositivos e fazer uma antisepsia da pele adequada e também, né, a cada manipulação, trocar as tampinhas, né, os oclusores das dânulas, passar ali a clorexidina alcoólica ou álcool 70 a cada manuseio e trocar também as dânulas a cada 24 horas ou conforme o protocolo da tua instituição. Então, isso é necessário para que nós possamos, então, evitar esse tipo de problema dos nossos pacientes. A escala, então, de Maddox está aqui, de 0 a 5, na verdade, nós temos o grau 5 na escala de Maddox, diferente da INS, da Infusão Nursing Society. Essa escala visual é para que nós possamos valorizar e identificar, vai desde o 0, sem dor, sem eritema, sem inchaço, sem cordão palpável. Geralmente, se observa apenas no ponto de inserção uma leve hiperemia. O grau 1 já tem uma zona de punção dolorosa, sem eritema, sem inchaço, sem cordão. Então, tem a possibilidade de flebite, nós temos que observar esse ponto de inserção, continuar monitorando. O grau 2, então, nós já temos uma zona de punção dolorosa, com eritema, com ou sem inchaço, sem cordão palpável, e aí o início da flebite nós temos que retirar esse catéter. O grau 3, nós já temos a zona de punção dolorosa, o paciente já pode estar queixoso, o endurecimento do cordão palpável, esse cordão acima de 100 centímetros, né, do sítio de inserção, já é uma etapa média, já é um grau médio de flebite, nós já temos que retirar esse catéter e iniciar o tratamento com as compressas. A zona de punção sensível com eritema, já com inchaço, com endurecimento do cordão acima também, 6 centímetros do sítio de inserção, já está em um estado avançado de flebite, né? E é óbvio que aí nós já retiramos o catéter e muitas vezes a instituição das compressas ali, dos cuidados não é suficiente. E o grau 5 já é o grau mais elevado, onde já tem uma trombose franca com todos os sinais anteriores e com a dificuldade, então, da gente conseguir instituir uma infusão por catéter venoso periférico. Aqui, então, nós temos, através do site Sou Enfermagem, eu trouxe essa ilustração para vocês, porque além quando nós precisamos, né, olhar esses sinais, nós também precisamos avaliar a dor. Então, também, sem dor, geralmente do grau 0 ao grau 1, quando o sítio está íntegro, o paciente já tem um grau de dor moderada no grau 2 a 3, um nível de dor, perdão, moderada no grau 2 a 3 de flebite, e no grau 4 a 5 já é a tromboflebite, né, que aí o paciente já tem uma dor mais severa, ou seja, nós temos todos os outros sinais e sintomas, já tem a presença de pus no nível 5, no grau 5 de flebite, e o paciente tem um nível de dor bem mais severa. Eu espero ter ajudado vocês para mais uma conversa sobre um tema importante na área da enfermagem, principalmente profissionais que trabalham em terapia intensiva, onde nós manuseamos muito, funcionamos bastante, né? Usamos os vasos periféricos para a administração de uma série de medicamentos, mesmo muitas vezes o paciente utilize catéter central, e para todos os outros colegas e profissionais, ficam aqui as referências, espero então ter acrescentado, e até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, curta, compartilhe, e que você possa curtir e colocar algum tema também de sugestão. Espero ter trazido um tema interessante para que nós possamos nos atualizar a cada dia e prestar uma assistência de qualidade. Até o próximo vídeo, ok? Uma boa noite a todos.